Fala galera, beleza? Sempre no meu canal. Eu me chamo Vitor e hoje a gente vai então dar continuidade aqui no nosso vídeo de GraphQL. Para você que não assistiu, a gente está então criando um threadzinho GraphQL com back-end e aí depois a gente vai também fazer a parte do front-end. Mas agora a gente tem que terminar os nossos endpoints. O que faltou? A gente fazer o delete, o edit e o find. Então tá, vamos botar a mão na massa aqui para a gente já conseguir fazer isso aqui e dar tempo de conseguir mexer no front-end já nesse vídeo. Então tá, vamos fazer, ele vai ser basicamente que nem o nosso create client, nosso edit client, perdão, basicamente a mesma coisa. Ele vai retornar aqui um cliente que nem precisaria, mas vamos botar para ele retornar só para ficar numa, no mesmo padrãozinho. Um edit client. Opa. E como é que vai funcionar? A gente vai precisar de argumentos, então vamos fazer no mesmo esquema do nosso create client object e vamos criar um input para ele. Então se a gente vir aqui, deixa eu copiar isso aqui e botar em vez de create edit, e agora ele vai precisar ter um ID, né? Então aqui no nosso client modelo a gente já tem esse ID e pronto. Agora o nosso edit client ele vai receber o ID e todas as informações que ele vai querer alterar. Se vai alterar ou não, ele vai vir do jeito que está, e se tiver diferente ele altera, beleza? Então tá. Agora vamos botar aqui edit client object e vamos receber e passar aqui para ele o edit client input. Então agora ele já está recebendo esse argumento. Tem alguma coisa errada aqui? Tá. Estou colocando no lugar errado. Pronto. Agora, o nosso MongoDB, quando a gente dá um update, ele não retorna para a gente o nosso cliente. Como a gente está querendo que ele retorne um cliente, a gente vai ter que fazer um pouco diferente aqui. Então, vamos botar aqui const client, que vai ser igual. Opa, deixa eu só botar um igual aqui. A 3 pontos edit client. Para quem não sabe o que isso aqui funciona, como é que isso aqui faz no caso, ele vai pegar todos os parâmetros que tiver aqui, todos os objetos, todos os objetos, coisas, e vai passar para o nosso cliente, tornando o cliente basicamente igual ao nosso edit client. É só para ter mais semântica, eu não gosto de usar necessariamente direto do parâmetro, mas você também pode usar se quiser. Então tá, agora a gente vai ter que dar um await client mongodb.update on, porque a gente vai querer dar upgrade um só. E agora a gente tem que passar para ele como que a gente vai identificar, né? Então a gente vai pegar pelo ID. Então se a gente vem aqui no nosso MongoDB, a gente consegue ver que tem aqui, ó, underline ID e o objeto. Ele está aqui 1, 2, 3 que eu tinha testado antes, é só atualizar que ele já volta ao normal. Aí, pronto. Fechou. O underline ID. Então a gente vai ter que vir aqui e vamos falar o seguinte, ó. Se o teu underline ID for igual ao ID do meu cliente, então a gente vai mudar as informações dele e colocar essas aqui. E vai passar o meu cliente atual para ele. E depois, quando tudo isso aqui der certo, a gente vai só retornar o meu cliente por causa que ele está pedindo aqui. Então vamos testar isso agora lá no nosso Apollo Server. Então se eu vim aqui em Mutations, já está aparecendo o Edit Client. Deixa eu criar um novo arquivinho para ele. O Edit Client, se a gente colocar todas as propriedades que a gente vai querer ver, e tem que passar a propriedade para ele, né? Então vamos pegar aqui esse meu Edit Object, tem que colocar aqui assim, em questão de... Pronto. Eu coloquei certo? Como é que funciona para eu colocar variável aqui? Deixa eu ver só. Tá. Tem que abrir as chaves. Pronto. Agora já é para estar funcionando certinho. Já está dando todas as informações aqui para nós. Então tá. Eu vou pegar desse cliente mesmo, que é o único que a gente tem, e vou passar para ele aqui. Então agora a gente já tem. Vamos querer mudar o cliente que tiver esse ID e vamos colocar em vez de Vitor, vamos botar Fábio e executar ele. Então se a gente executar, ele já retornou para nós o cliente com os dados atualizados. E se a gente for ver aqui no MongoDB, deu um F5, ele já é para ter funcionado, certo? Certo, já mudou. Então tá, tranquilo. Agora vamos então fazer ele procurar um cliente só.
Então vamos botar aqui essa query, vamos até botar em vez de client, vamos botar em clients, vamos botar client e vamos pegar um único ID. Para a gente pegar um cliente só, a gente vai ter que fazer uma pesquisa. Então a gente vai precisar de um argumento que vai ser o ID dele. O ID dele, a gente vai retornar uma string, beleza? E agora a gente pode, em vez de passar find, a gente pode passar find1 e perguntar se o ID dele for igual ao ID fornecido, a gente retorna esse meu cliente atual. Então, vamos ver aqui, pegar esse ID aqui e vamos vir aqui no meu query client, client, e vamos já passar ele aqui para nós. Pronto. Então, quero ver um cliente ID que tiver esse ID aqui. Ele deu um erro aqui falando que client ID expected iteration brute numa tá. Deixa eu ver uma coisa aqui que a gente fez aqui. A gente colocou o ID, vai ser uma string, find1, vai. Tá. A gente está falando que ele está esperando retornar um cliente só. A gente colocou como se fosse um array para ele. Então ele vai retornar um array só. Então agora se eu já der um cliente, já está vindo aqui o meu único cliente que eu achei. A gente pode até criar um outro cliente só para ter de exemplo. Teste. E vamos criar aqui. Pronto. Se eu vir aqui no meu client e executar, já vai ter os dois. Então tem o Fábio e o testes. E o meu cliente, se eu der um executar, ele vai continuar com o Fábio. Se eu quiser pegar o outro, é só passar o ID certinho para ele. E pronto, ele já achou o teste. Tá, beleza, tudo funcionando. Agora falta só a gente fazer o nosso delete. E daí já conseguimos terminar a nossa APIzinha aqui e partir para o nosso front-end. Então tá, o delete como é que a gente vai fazer? A gente vai então criar uma outra mutation, mutation. Vamos devolver uma string, porque a única coisa que a gente vai querer devolver dessa nossa requisição, nossa mutation, vai ser o ID do nosso cliente, que a gente não vai ter que fazer uma requisição só para pegar o cliente e mandar. Então, vamos só devolver o ID do cliente que foi deletado e vamos pedir o argumento do ID, que nem a gente pediu no outro. Então, meu ID vai ser, uma string e agora a gente vai dar só um await client mongo.delete1 e aquele mesmo esquema, se o meu underline d, d, ele deleta e retorne id. Então o que a gente está fazendo aqui? Deletando o do banco de dados, o meu cliente que tiver o id igual ao id dele. Então daí deletou e a gente retorna o id. Então para verificar agora se está funcionando, a gente pode vir aqui. Então volta, cadê o nosso mutation aqui? Mutation, delete client. E vamos passar um ID para ele deletar. Vamos pegar esse cliente aqui com o teste e mandar. Então agora, o meu client aqui normal, ele já está funcionando. Se eu der um delete, ele deletou o cliente, retornou o ID do cliente deletado. Se eu der um F5 aqui, no caso, atualizar a requisição, ele já mostrou que não tem mais o teste, foi deletado. Se a gente vir aqui também, ele já é para continuar igual, porque a gente não tinha atualizado quando adicionou o outro cliente, né? Mas vamos só ver aqui. Então fechou, a nossa API em GraphQL está pronta e agora é só a gente partir para o front-end e começar a executar. Antes de ir ali para o front-end, na real, vamos voltar aqui para um assunto que eu tinha deixado para falar depois com vocês, que era sobre Code First e o Schema First. Nesse vídeo a gente usou o Code First, certo? Então a gente não precisou se preocupar com nada de tipagens. Então ele criou aqui ó, esse emit, esse schema.ggl. Você lembra que tem aquele emit schema first, emit schema file? É isso, né? Emit schema file, isso. Que ele vai criar esse arquivinho aqui pra gente. Esse arquivo aqui pra gente, ele tem todas as tipagens que a gente precisa. Então, as tipagens dos nossos objetos, nossos mutations, das queries, ele cria sozinho para nós. O Schema First, a gente primeiro ia construir toda a tipagem do nosso aplicativo. O Code First já a gente deixa isso automático para ele. Então aqui a gente só deixou automático e ele já fez tudo para nós, né? Diferente do TypeScript, ele tem esse exclamação aqui que ele fala o seguinte, ele fala quando a nossa, como é que se fala? Quando o nosso parâmetro ele é obrigatório. No TypeScript a gente fala quando ele é opcional, aqui a gente fala todos quando são obrigatórios, por isso que estão todos esses com o negócio, como é que se fala?
com exclamação. Então tá, agora sim, agora a gente pode desenvolver o nosso front. Pronto, então agora vamos olhar o nosso front-end. Enquanto eu vou explicando para vocês aqui, vamos criando um novo terminal. Então já dá um cd front-end, front-end, e um yarn start para ele abrir enquanto eu vou mostrando para vocês. Então tá, o que tem nosso front-end aqui? A gente vai ter basicamente um index nele com global styles e o nosso app, nosso global styles é o nosso CSS global que a gente está usando styled components. O nosso app, como é que está funcionando? A gente está exibindo, se a gente abrir ele, aproveitando que ele já abriu, a gente está exibindo apenas a informação do nome e do e-mail. Então, o meu cliente aqui ele vai ter uma interface, que vai ser client, que vai ter o ID, o nome e o e-mail dele. A gente vai ter o modal info, que vai ser as informações do meu modal. Eu estou usando um modal, que para quem não sabe o que é modal, é só essa pop-upzinha aqui, vamos dizer assim, né? Isso é um modal. O mesmo modal que eu estou usando para criar o usuário, eu estou usando para editar ele, porque são as mesmas informações. Então a gente tem as informações dele, que vai ser se ele está aberto ou não, se ele é um edit ou se é um create, no caso se for false é create, não é edit. E daí o current ID, caso ele for um edit. E a gente também está aqui com uma variável teste aqui, um array teste de nossos clientes, que tem o ID, o name e o e-mail, por isso que está renderizando lá. E tem o handle close modal, que só fecha o nosso modal e deixa as informações como dar um reset nelas, basicamente. Tem o handle delete client, que ele é chamado toda vez que a gente clica na lixeirinha, só que por enquanto não tem nada ainda. Daí aqui agora no nosso HTML ele está renderizando o nosso modal client sempre. E vai ter o nosso container, que daí vai ser a nossa aplicação de fato. A gente vai ter um item aqui, que ele é um add card. E o que significa? Que ele sempre vai ser renderizado esse nosso botãozinho aqui de adicionar um novo card. E embaixo dele, aí a gente faz um map do nosso array aqui, do nosso client data test, e faz um map dele e mostra daí os itens. Então vai ter o nomezinho, o e-mail e vai ter também os dois ícones, tanto o pencil, que é para a gente editar, então quando a gente clicar nele, a gente vai abrir o nosso modal, falar que é um edit e falar para dar para ele nosso current ID, o nosso atual usuário, cliente no caso, que está sendo editado. E o trash, no caso a lixeira, ele vai ativar a função handle delete client para deletar ele. Se a gente for olhar agora também o nosso modal client, deixa eu ver isso aqui, pronto. Se a gente for olhar o nosso modal client, tem as props dele, que vai ser a interface, onde ele está falando o que ele vai receber, as informações que a gente já deu uma olhada ali. E ele vai ter um use state, que vai ser com todas as informações que ele tem. Então vai ser o ID, o name, e-mail, o endereço, o telefone e o CPF. Então, por enquanto vazias, porque ele por padrão fica vazia. A gente vai ter um use effects, que vai ser para preencher essas informações. Então, caso eu quiser editar o meu usuário, quando eu tocar aqui no lapisinho, ele tem que vir com as informações do usuário. Então, eu tenho que fazer um fetch no meu banco de dados para puxar para cá e descobrir quais são as informações dele para mim poder editar, certo? Beleza, só que aqui por enquanto não tem nada. O meu handle change values, ele basicamente é só quando um onChange em todos os nossos inputs. Então, ele está pegando o onChange, está pegando o evento e de acordo com o ID do meu input, ele está setando o valor dele. É bem tranquilo. O handle submit, a gente tem aqui então o nosso content, que ele vai ser um formulário. Eu consigo mostrar aqui que é um formulário? Não, vamos entrar aqui dentro dele. Aqui, ó. Não, ele é um div, perdão. O formulário está aqui, isso. O nosso formulário, a gente tem um formulário que quando der o onSubmit, ele vai chamar o onSubmit. E daí aqui dentro ele vai fazer a seguinte verificação. Ele dá o e.preventDefault, que é o evento. Ele está só retirando a funcionalidade default do próprio HTML, que ele atualiza a página. E ele está fazendo a seguinte verificação. Por acaso, se a minha info.isEdit for true, significa que é um modal de edição. Então ele vai dar um handle edit client, senão ele vai dar um handle add new client. E fechou com isso aí. Agora aqui vai ser basicamente um formulário normal. Ele verifica se é um edit ou não, se daí ele bota editar ou cadastrar. Tem o nosso formulário com todos os inputs e é basicamente isso. Então agora vamos começar então de fato o nosso programa aqui para como é que diz? Utilizar o GraphQL. Então agora vamos instalar as dependências. Então vamos criar aqui um novo terminal para a gente instalar. Vamos dar um cd no front-end, e vamos dar um yarn add, o Apollo Client e o nosso GraphQL.
Ele instalando isso aqui, a gente já pode então começar a fazer a nossa conexão com o GraphQL. Então aqui na nossa pasta RC vamos fazer uma lib, peraí, deixa eu botar aqui, lib barra apollo.ts. Então agora aqui a gente vai então criar nossa conexão. Vamos dar um export const client e vamos criar um new Apollo client. Aqui, ele veio, ele não importou, vamos importar então o nosso Apollo client from Apollo client, beleza. Agora vamos passar aqui como parâmetro as coisas que ele vai precisar. Já é interessante a gente instalar também nosso yarn cross-fetch, que a gente vai precisar para conseguir colocar o Apollo Server aqui, fazer a nossa conexão com o Apollo Server. Ele está dando erro aqui no nosso Apollo Client. Eu escrevi errado Apollo Client antes, eu escrevi errado ali. Apollo, tá, é barra, certo. Agora foi. Fechou? Então tá, vamos passar aqui o nosso link, que vai ser um new HTTP link aqui, que já vem do nosso Apollo Client. Aqui dentro a gente vai ter que passar então a nossa URI, que vai ser o local que está o nosso server. Então vamos passar aqui nosso HTTP localhost 2.4000, que é onde está rodando. Só para confirmar aqui, dá um Ctrl C, Ctrl V. Opa, foi. E depois da URI a gente passa um fetch, que vai ser, a gente tem que importar lá do nosso cross-fetching que a gente acabou de baixar. Então cross import fetch, aqui, from cross-fetch, beleza. E por último a gente tem que passar também o cache, que vamos botar um new in-memory cache, aqui do próprio Apollo Client mesmo. E com isso a gente, opa, ele deu create, não, é cross, pronto. Eu botei ponto e vírgula também sem querer. Pronto, com isso ele já está tudo certo a nossa conexão com o cliente. A gente precisa agora então colocar um provider na nossa aplicação para nossa aplicação poder ter acesso ao nosso GraphQL, no caso, nosso Apollo Server, Apollo Client. Então aqui no nosso index.txt vamos botar o Apollo, cadê? Apollo Provider aqui. E nosso Apollo Provider vai ficar fora do app e vamos mandar um client para ele, que vai ser o cliente que a gente acabou de criar. Então, aqui, pronto. Agora, toda a nossa aplicação já tem acesso ao nosso... Toda a nossa aplicação já tem acesso ao nosso Apollo Client, no caso. Já pode usar, que está tudo certo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu já fechar isso aqui para a gente ter mais espaço. A gente vai, então, tirar essa nossa data teste e vamos renderizar os dados que a gente tem no nosso MongoDB de fato. Então tá, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar importar import useCarry carries from, e daí a gente pode botar aqui @Apollo Client, beleza. Como é que vai funcionar? A gente tem que também, já vamos aproveitar aqui e importar o GQL, isso, que é o que a gente vai utilizar para escrever as nossas queries, mutations e etc. Então tá, vamos dar um const, criar o nosso const get underline clients, isso. E vai ser igual a GQL, crase. Você pode instalar a extensão dele, que dele vai ficar bonitinho, as coisas aqui vai ficar com corzinha no caso, né? A gente vai ter uma carry, que deixa eu só ver o nome aqui agora, eu não vou me lembrar o nome da nossa carry, cadê? O clients, query clients mesmo, normal. Então vamos pegar aqui o clients e a gente vai pegar dele o ID. Opa, já foi e-mail, mas vai ser o name e o e-mail. Então vamos pegar aqui dos clients, o ID, o name e e-mail, que é o que a gente vai precisar para renderizar aqui na nossa aplicação. Então agora, vamos criar aqui uma const, que vai retornar um objeto, que depois a gente já desfragmenta ele, const, desestrutura no caso, né? Igual a useCarry. E aqui a gente vai passar o getClients. Ele vai vir para nós um data, um loading e um erro. Isso. Então agora vamos dar só um console.log antes. Console
.log do nosso data que vem. E como é que funciona isso aqui, né? Esse useCarry, quando iniciar nossa aplicação, ele já vai fazer essa chamada e vai pegar os dados para a gente. Quando a gente dá um useCarry, ele sempre faz a chamada assim já no início. Então, se eu vim aqui agora na nossa aplicação, inspecionar, der um console.log, ele vai... Opa, ele deu um failed connection. Deixa eu dar atualizar. Ele escrevi errado, localhost. Ah, botei 400 aqui no localhost. Vamos editar isso agora. Então aqui no Apollo é 3 zeros. Agora sim, ele já deu aqui, devolveu para nós o nosso arrayzinho lá de data. Tem clients com todos os clientes que a gente tem com o que a gente pediu, que é o ID, o name e o e-mail. Então vamos já vir aqui na nossa aplicação. Se a gente colocar o mouse em cima, a gente consegue ver que ele está com o tipo N. E aqui tem os operations, as variáveis que a gente tem que colocar no caso. Então a gente tem que adicionar o tipo, porque ele não sabe. O nosso data ele é um tipo N. Então vamos colocar o tipo dele. O tipo dele vai vir em clients, certo? Clients. E dentro de clients vai vir um array do meu type client, que eu fiz aqui em cima. Então aqui ele já está retornando para mim, a gente já sabe o que tem no meu client. Então meu data tem um client que tem um array de clientes. Beleza. Então agora a gente já pode apagar esse client data test e já podemos trocar aqui, colocar data.clients.map. Fechou. Então se eu der um F5 aqui agora, ele já está pegando todos os dados do nosso banco de dados, que eu fiz isso aqui só para a gente testar, com esse nome meio estranho aqui mesmo. Deixa eu fechar aqui agora. Como ele também estava falando, ele vem o loading e o erro. Então você pode colocar daí alguma outra coisa. Ah, meu loading, caso if loading, ele vai dar um return num p carregando, ponto, ou renderizar um loading. Você escolhe aí, pode fazer a sua lógica do jeito que ficar mais interessante no seu aplicativo. Agora vamos já para terminar o app aqui, vamos arrumar esse handle delete client para a gente já finalizar essa parte e depois focar no modal, certo? Então tá, a gente vai ter que criar outro const desse, então const delete underline client, que vai ser igual a GQL, para cada duas frases. Isso aqui vai ser uma mutation, que a gente vai precisar pegar parâmetros, né? Então vamos até ver aqui. A gente pode copiar no nosso delete aqui. Vou pegar essa mutation. Aqui, pronto, dá um tabzinho. Não precisa colocar o nome, então vai ser só mutation. Delete client ID. Não, vamos deixar o nome porque vamos botar o nome aqui por questão de que ele pede, né? Clients, carry clients, delete client, beleza. E deixa minúsculo. Agora, como é que vai funcionar? O meu delete client ele vai pegar vai receber no caso um delete client ID, que é uma string, e vai passar para o meu delete client. O ID dele vai ser igual a esse delete client ID, beleza. Agora vamos pegar o useMutation e vamos então criar a nossa mutation, que vai ser, esse aqui vai retornar um array para a gente, vai ser então useMutation, e aqui dentro a gente vai passar o meu delete client, beleza. A nossa useMutation ela é diferente do useQuery. O useQuery ele vai sempre executar a nossa HTTP, nosso request, no início do aplicativo, quando o aplicativo inicia. Já a mutation é só quando a gente quer. Então a gente vai passar uma função. Então delete client, isso aqui é uma função que quando a gente executar ela vai então deletar o nosso cliente. E aqui a gente vai ter que passar um delete info, vamos dizer assim, né? Delete client info. Então vai ter todas as informações. Se a gente desfragmentar isso aqui, a gente vai conseguir saber tudo, como data, loading, erro, a situação que está dessa nossa mutation aqui. Então tá, agora a gente tem que passar, caso aqui também é do type n, a gente tem que passar como que é o tipo dela. Antes vamos vir aqui, vamos executar primeiro, porque a gente já consegue ver mais certinho as coisas, né? Vamos botar, não, vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui então as chaves, que vai ser para a gente colocar a tipagem dele. Ele vai retornar para a gente um delete client, que é o nome da nossa função, e dentro dessa vai retornar uma string. E
as nossas variáveis, que a gente vai passar as variáveis. Antes a gente não passou porque não tinha, mas aqui ele vai receber variáveis. Que vai ser o seguinte, ele vai passar um delete client ID, que vai ter que ser obrigatoriamente uma string. Então agora na hora de escrever vai ficar mais simples, que ele já vai saber o próprio tipo. Então se eu deixar delete client, for puxar esse nosso objeto aqui e começar a passar as coisas, como a variable, ele já tem inteligência suficiente para saber que ele vai receber o delete client ID, que nesse caso a gente não tem. Então vamos falar que a gente recebe por parâmetro um ID na string, que aqui eu esqueci de colocar, mas já era para a gente estar com ele recebendo uma string, que no caso aqui é client.id, que está vindo aqui do nosso map. Então tá. Agora em si ele já é para estar deletando. Vou até fazer uma verificação aqui, atualizar a página só para estar com todos os dados e vou deletar esse primeiro. Bom, se eu atualizar a página, ele deu certo, já deletou. Vamos até mostrar para ele dar um console.log aqui depois que ele deleta no meu delete client info. Então vamos inspecionar o elemento aqui e pô, deletamos ele. Ele deu aqui para nós o called, loading false, o cliente. Deu algumas informações das coisinhas, mas eu acredito que ele funciona depois, né? Com os state. Deixa eu até ver, vamos fazer até uma verificação agora. Se eu der um console.log dele aqui, como é que está a situação dele? Ah tá, e ele passa assim, ele é um use state, então só quando ele é atualizado. Então a gente pode depois botar uns effects, ele tem um data, falando o último request que ele fez, o erro, não tem nenhum loading false. Então tá. Então isso aqui é igual a um use state, então se a gente for botar aqui embaixo, ele não vai dar todas as informações, porque só quando ele atualizar de novo. Então tá. Agora uma coisa, a gente percebe que quando a gente deleta, a gente é obrigado a atualizar a página para perceber que ele foi deletado. Como é que a gente pode resolver isso? Ele tem um jeito de tratar com o cache dele, o data fetching, que nem o React Carrier, para quem já trabalhou com isso. Mas basicamente o que a gente pode fazer aqui? A gente vai falar que a gente quer que quando essa nossa aplicação deletar os clientes, a gente quer que dê um refresh queries. Isso. Opa, não é refresh queries, qual é, que é o nome? Refresh. Deixa eu só ver aqui o negócio na API e eu já volto. Não, voltei. Ele é refresh query mesmo, é que ele só autocompletou com o results. Eu achei que não era, mas tá. Refresh queries, e aqui a gente consegue colocar nesse array tudo que a gente quer que ele dê refresh quando terminar de fazer essa execução. Nesse caso, eu vou botar o nosso client, get client, que todas as use carries ou mutations, no caso que aqui é esse aqui é um carry, né? Todas as use carries que tiver utilizando isso aí vão dar o refresh. Então, sempre quando der o delete, ele vai dar um refresh nessas rotas e vai chamar elas de novo. Então, se eu vim aqui, der um F5 e deletar, ele já vai sumir, porque ele deu um refresh. Só que esse refresh, ele é como se estivesse chamando de novo. É como se estivesse fazendo outra chamada HTTP ao meu banco. Deixa eu só adicionar mais cliente aqui para a gente poder testar aqui. Create. Pronto. Já tem bastante, tá. Então agora, se eu quiser que ele não dê esse refresh novo, porque, sei lá, você quer diminuir a chamada ao banco porque é custosa, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar um update, que esse update aqui vai chamar para nós uma função. O que essa função vai ter? Ela vai ter um cache, e ela também vai retornar outro parâmetro que vai ter os parâmetros, no caso, que a gente vai receber aqui. Que nesse caso a gente vai ter um data. E vamos até ver o que vem nesse data, que agora eu me esqueci, mas se eu não me engano ele já vem a resposta, porque nossa, ele não tem, não retorna nenhum objeto, né? Se eu deletar ele aqui, ele vai só... Ah tá, ele tem o delete client dentro dele. Então tá, tem aqui dois pontos, e a gente pode pegar o delete client dele, que aqui não está dando, porque provavelmente eu coloquei alguma coisa errada. O delete client, pera aí, nosso data, ponto clients. De onde que ele está pegando esse data aqui? Ah tá, ele está pegando esse data aqui de cima. Tem que mudar esse nome aqui só por causa que eu coloquei ali para mostrar para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos botar get clients. E aqui a gente vai mudar então
getClients.data. Pronto. Agora esse data esse data já está pegando esse data aqui, então deixa eu botar aqui. Data.deleteClient. Voltei, ele deu, como é que se fala, não deu memória, não conseguiu mais gravar. Aí eu perdi o que eu tinha gravado antes que corrompeu, consegui salvar aqui, então vamos continuar aqui agora nosso vídeo de onde parou, né? A gente parou aqui, tinha acabado de descobrir que aonde que estava vindo o delete client, nosso data. Então o que a gente vai fazer de início, certo? Nós vamos então criar aqui um const clients response que vai ser igual. A gente vai pegar o client lá do nosso Apollo Server e vamos dar um read query, isso. O que essa read query faz? Ela aceita um parâmetro que chama query e a gente vai passar qual query que a gente está falando. Ele vai lá no meu client, pegar no cache dele qual que foi a última resposta que deu a minha query getClient. Então, a última resposta que esse carinha aqui recebeu é o que está vindo para esse meu client response. Então, agora, nesse exato momento, tem que falar que ele recebe os clients. E agora eu sei, eu estou recebendo aqui os meus clients. Deixa eu até dar um console.log do meus clients response, que quando eu deletar aqui, se eu inspecionar ele, deletar. Opa, eu cliquei em deletar. Ele está recebendo aqui para nós todos os usuários que a gente tem no momento. Então a gente já está conseguindo receber a última execução dessa query get clients, certo? Então se eu vim aqui agora e fazer então a lógica, vamos sobrescrever os dados. Vamos entrar no nosso cache e sobrescrever a nossa query clients get clients. Pronto. Agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai falar que para essa query ela vai ter um novo dado. Ela vai ter clients, que é o modo que ela está estruturada. Aí a gente vai passar o seguinte: clients response ponto clients ponto filter. Vamos passar agora o meu client, que aqui vai ter um cliente. E o seguinte, a gente vai filtrar todo cliente ponto .id que for diferente do meu ID do nosso parâmetro. Então, o que for igual vai embora e daí vai retornar para a gente e já vai atualizar. Então, se eu só atualizar aqui e deletar o teste 2, já está atualizando agora na hora todos os nossos testes. Então, deixa eu só ver o tempo. Tá. Então, esse vídeo aqui já ficou muito longo. A gente vai deixar então para o terceiro para terminar aí nossa função de editar. Editar que falta só, né? Editar e fazer toda o get client só, pegar um cliente só, e desde termina na última aula para não ficar isso aqui muito grande. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, dá uma fortalecida bem legal, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.